Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e neste vídeo vou tratar aqui de dois assuntos. Aliados temem saúde mental de Bolsonaro e loucura após posse de Lula. Vamos falar sobre isso. Olha, tem aqui alguns interlocutores que convivem com Bolsonaro. Vai trazer aqui ministros, aliados, assessores que estão todos preocupados. Um chegou a tentar alertar o presidente e dar uma sacudida do tipo, acabou, né? Volta em si, cai a real que você perdeu, mas não está adiantando. Vamos tratar disso e também de Padre Kelmon, que foi desligado da igreja que atuava. E eu quero tratar não da mudança de igreja em si, mas mostrar um pouco do histórico dele, do partido que ele faz parte ou fazia, já que o PTB, histórico PTB, que passou por muita confusão de umas décadas para cá, deixou de existir. Vamos tratar disso tudo, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda, se puder se inscreva. Deixa o like se gostar do vídeo, se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo o que você vai achar disso tudo e se puder, compartilha, bora espalhar esse vídeo para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, vamos falar primeiro aqui então da coluna divulgada pelo portal IG Notícias ou IG Notícias, eu vou deixar link no comentário fixo. Lá vai tratar que aliados estão preocupados com a saúde mental do presidente Bolsonaro. Nos últimos dias, o mandatário passou a adotar, mesmo de forma privada, teses que se espalham em aplicativos de mensagens com fake news de que ele teria vencido as eleições. Abre aspas para um que conversou com a coluna. Ele não acreditava nas fake news, agora parece que acredita nos maiores absurdos, disse um parlamentar que esteve com o presidente em conversa com a coluna. Sem explicar exatamente qual a tese, o deputado federal só confirma a história e disse: ele tem espalhado para todos que venceu as eleições. Bom, inclusive consta que Bolsonaro chegou a falar com Valdemar da Costa Neto para que o presidente do seu partido, PRL, Valdemar Paredes, aquele que foi preso no mensalão do PT, agora virou aí aliado de Bolsonaro e presidente do seu partido. Ele chegou a pedir para o Valdemar, voltar a fazer uma nova investida contra as eleições, o resultado, e o Valdemar agora deu uma sossegada. Não consegue pagar a multa multimilionária que o TSE impôs ao seu partido de 22,9 milhões. O fundo partidário está bloqueado até que o partido consiga pagar. Isso deu problema. A ala mais moderada do PL já está por aqui com a ala mais radical. E o Valdemar, desta vez, decidiu não dar mais ouvidos a Bolsonaro. E, voltando aqui à coluna, para alguns, o presidente teria criado um muro mental bloqueando a derrota para não se deprimir ainda mais. Outros pensam que a situação é mais grave. E muitos interlocutores que o têm visitado têm trazido informações para fora, para os jornalistas e colunistas, de que Bolsonaro de fato está muito deprimido e que teve uma recaída nos últimos dias. Aqui um assessor disse: parece que ele perdeu a sanidade. Para o funcionário, quanto mais se aproxima o fim do mandato, mais Bolsonaro espalha teses de que algum ser supremo vai aparecer para corrigir o que ele chama de fraude nas urnas. Tem uma turma na porta dos quartéis pedindo realmente intervenção federal, militar ou alienígena. Vale tudo para eles. E aqui vamos trazer um outro depoimento. Bolsonaro chegou a dizer que algo vai acontecer entre o Natal e o Ano Novo, mas não há nada para acontecer, revelou outro parlamentar. Isso aqui é o suficiente para a turma pegar essa frasezinha, printa, manda nos grupos. Gente, agora um pouquinho mais que 72 horas, vamos esperar entre o Natal e o Ano Novo, vai acontecer alguma coisa, só mais um pouco aí, e cada vez o número de pessoas dispostas a encarar chuva, frio, sol, calor na porta dos quartéis, esse número vai sendo reduzido. E até aqui na minha cidade, Uberlândia, acabei de ver um vídeo aqui agora de uma pessoa que passou por lá e ficou filmando a mobilização deles. É realmente um negócio inacreditável. Se a gente olhasse, voltasse no passado e falasse, não, vai acontecer isso aqui, muitos duvidariam. E olha, e chega a ser lamentável ver as pessoas caindo nessa narrativa de que teve de fato fraude. Olha, se teve, apresenta. Se teve, cadê? Aí o PL teve a oportunidade de apresentar, não, eu quero falar só do segundo turno, eleição presidencial, não quero falar do primeiro não, porque elegeu um monte de deputado. Foi o partido que mais deputado federal elegeu, que isso impacta em fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de televisão, poder para Valdemar da Costa Neto. Mas aí não, quer questionar só a eleição presidencial, quer desconsiderar a eleição dos outros, aí quer questionar só
né, quando não interessa a Bolsonaro. Tava lá o Eduardo Bolsonaro felizão da vida, pegando o seu diploma, né, sendo diplomado, deputado federal novamente. Nicolas Ferreira, tô falando aqui de alguns bolsonaristas. Aí estão felizes com o diploma deles, mas aí, mas aqui a gente tem que ver como é que tá o sistema, se elas não são confiáveis. Então, só não são confiáveis em relação à eleição de Bolsonaro, a derrota dele. Mas nas outras, aí tem que confiar. Então tem que ter coerência. Se é para questionar, cadê a coragem para questionar tudo? Mas voltando aqui, esse deputado disse à coluna que as atitudes do presidente estão irritando até aliados. Um ministro pediu para ele parar e foi até duro falando, acabou, mas não adiantou nada. Isso aqui deve ter chegado naquele estágio assim, deve ter conversado com as pessoas, né, na antessafra, alguém vai ter que chegar no Bolsonaro e tentar dar uma dura para ver se dá uma sacudida nele e ele cai na real, mas pelo jeito aqui sem sucesso. E vai insistir aqui a coluna que sem nem mesmo articular um golpe, Bolsonaro teria entrado em estado de negação e pessoas mais próximas chegaram a avisar familiares. Na visão dele, o ideal é que o político passasse por algum tipo de avaliação médica. E disse, eu não confio que ele não cometa uma loucura ao perceber que Lula vai mesmo assumir, comentou um ministro que se recusou a dizer sobre o que falava. Aí abre especulação para todo tipo de teoria. Que tipo de loucura esse ministro teme que Bolsonaro cometa? Bolsonaro disse em 2021 que só sairia da presidência preso, morto ou com vitória. E disse que jamais seria preso. Bom, ele não teve a vitória, ele perdeu. Então restaria a Bolsonaro a morte, que particularmente eu não torço para esse desfecho. Muita gente às vezes, fica com isso aí nas redes sociais. Eu quero que Bolsonaro seja julgado conforme manda a lei, tenha o devido processo legal respeitado, até para que no futuro ele não use aí de algumas brechas em algum processo e aí tenha seus processos anulados. Então eu quero que siga o devido processo legal e que, se tudo for seguido e lá na frente, olha, Bolsonaro realmente vai ser condenado, que ele seja e que ele pague na cadeia. Então isso aqui é o que eu defendo. Agora, tratando aqui do outro assunto que eu disse no começo, e quem quiser ler tudo isso que eu falei, vou deixar o link, insisto nesse ponto, porque aí tem gente que chega aqui e acha que a gente tira da cabeça o que eu estou dizendo. Não, aí quem quiser reclamar, reclama lá com a coluna do portal, que eu vou deixar o link. E agora falando sobre o Padre Kelmon, aquela figura que virou meme nas redes sociais por conta da sua atuação na campanha, ele que tentou chegar à presidência da República, e antes falar do desligamento dele da igreja, até porque o assunto religioso em si não me interessa muito aqui, eu vou trazer apenas essa informação. Eu quero tratar mais da atuação dele ali, na campanha, e também falar um pouco da trajetória política do Padre Kelmon, que nessas eleições, como é que surge esse padre? Ele era vice do Roberto Jefferson, que também foi preso no mensalão do PT e agora virou bolsonarista, raiz, radical aí, falando pátria, família, Deus, liberdade. Roberto Jefferson estava inelegível, mas mesmo assim, colocou a sua candidatura até que o TSE disse o óbvio, Roberto Jefferson, você não pode ser candidato. Aí, quem que era o vice? Isso aqui aconteceu em 2018 com Lula / Haddad. Aí o Padre Kelmon, que era o vice agora, assumiu a cabeça de chapa e colocou um pastor como sendo o seu vice. E tudo isso pelo PTB. Partido que lá atrás era o partido de Getúlio, de Jango, de Brizola, e que na redemocratização, através de uma manobra de Golbery, tirou a sigla de Brizola e deixou com Ivete Vargas. Ali naquele momento marcava a fundação do PDT, porque o Brizola então decide, junto com muitas pessoas, fundar o Partido Democrático Trabalhista como herdeiro do trabalhismo, partido inclusive que Ciro concorreu nessas eleições e também na de 2018. E naquele momento também marcava o início do fim do PTB, que deixou de existir porque se fundou com o Patriotas, formando o Partido Mais Brasil. Triste fim de um partido que lá atrás teve nomes, como eu disse aqui, e poderia citar vários outros, que de fato colaboraram, com a construção do Brasil e tudo mais, com o trabalhismo, com o nacionalismo. E no fim do PTB, lamentavelmente, assistimos figuras como o Roberto Jefferson, que foi impedido de disputar, mas é o eterno presidente de honra do partido, Padre Kelmon, Eduardo Cunha disputou e perdeu as eleições para deputado federal, tendo pouco mais de 5 mil votos lá em São Paulo. Fabrício Queiroz tentou chegar à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, perdeu tendo pouco mais de 6 mil votos. Daniel Silveira perdeu a disputa pelo Senado do Rio de Janeiro, e outros da extrema-direita que se dizem patriotas, mas no fundo são entreguistas, porque nada falam
não reclamam das entregas vergonhosas que esse governo, que fala em Brasil, em pátria, tem feito do nosso patrimônio público para empresas do estrangeiro. E o padre Kelmon, voltando aqui nele, ele foi filiado ao PT entre 2002 e 2009 e está no PTB desde 2020. E o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, descreve Kelmon como, abre aspas, homem cristão, conservador e de direita, que sempre se dedicou à igreja e ao combate da esquerda no país. Pô, mas ele ficou aí 8 anos no PT, como é que sempre combate a esquerda? Ajudou a criar o movimento cristão conservador e lidera o movimento cristão conservador latino-americano. Como candidato à presidência, como eu disse, ele teve um pastor, não falei o nome, agora trago para vocês, Luiz Cláudio Gamonal. O padre Kelmon, vejam bem, apresentou ao TSE o mesmo plano de Roberto Jefferson, que cita a valorização de Deus, da família e da liberdade, prometendo, vejam bem, intensificar a agenda de privatizações. Como é que um cidadão desse fala que é patriota, prometendo intensificar essa agenda, que é uma agenda que interessa aos antinacionalistas, aos entreguistas? É um negócio realmente inacreditável. Quer ser conservador de direita? Ok. Mas então não fala que é patriota, que é nacionalista, que defende o Brasil, a pátria, não. E nos debates, padre Kelmon chamou atenção por diversos motivos. Seja por conta da vestimenta, da postura muito agressiva contra Lula e do bate-boca com ele, em especial no debate da Globo, com o Bonner tendo que intervir ali, em que o próprio Lula, meio que no momento perdeu o controle em relação às provocações feitas pelo padre Kelmon, e também por atuar abertamente, descaradamente, como aliado de Bolsonaro. Ele próprio chegava a dizer que não fosse a presença dele, seria 5 contra 1, e que ele lá então era mais um para se somar à direita, quem defende os valores, essas coisas todas que eles falam aí, pelo menos falam, nem sempre eles praticam. E aí ele falava que agora são 5-2, então ele estava ali abertamente, meio que para transformar Bolsonaro num moderado. Porque a pessoa olhava, nossa, não, realmente o padre Kelmon é radical. Bolsonaro perto dele ficou até um pouco mais moderado. Tinha toda uma estratégia para colocar o padre Kelmon naquele lugar, em vez do PTB apoiar a candidatura de Bolsonaro. E um momento também emblemático foi os embates da senadora Soraya Tronic, que era candidata pelo Partido União Brasil, chamando o padre de festa junina. E lhe perguntou, inclusive, no momento, se ele tinha medo de ir para o inferno. Além dela ter confundido o nome dele quando foi chamá-lo no debate, padre Kelvin, não, padre Kelso, não, então é o candidato padre. E naquele jeitão dela mais despojado, aquilo chamava atenção e trazia um pouco de divertimento para o debate, que não está lá para ter divertimento. O debate, eu acho que é muito sério, infelizmente, nós tivemos nessa eleição debates pouco propositivos. Tudo bem que o formato nem sempre ajudava, pouco tempo para você expor uma ideia ou criticar a ideia do outro, enfim, fazer um debate de ideias, como se esperava, uma pobreza gigantesca que só não era maior porque, por falar em Ciro Gomes e PDT, tinha a presença de Ciro Gomes, que mesmo quem não votou nele, quem não gosta do Ciro por um motivo ou outro, reconhecia que ele nos debates, assim como na campanha, tentava colaborar mais com ideias, com propostas e com um projeto de país. No final, padre Kelmon teve apenas 81.129 votos, ficando com 0,07% dos votos válidos. E no dia 19 foi informado que ele foi desligado da Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a instituição afirmou que decidiu desencardinar o padre, que fica proibido de ministrar os sacramentos e de falar em nome da Igreja Ortodoxa do Peru. Em suas redes sociais, Kelmon afirmou que a decisão de deixar a Igreja Ortodoxa do Peru partiu dele. Ele divulgou um pedido de incardinação em outra igreja, a Ortodoxa Grega da América e Exterior. Durante a campanha eleitoral, vale lembrar aqui de um outro episódio, a Igreja Ortodoxa do Brasil chegou a soltar uma nota. Kelmon se apresenta como sacerdote da Igreja Ortodoxa no Brasil, aparecendo em peças de campanha com vestimentas tradicionais da igreja, e nunca foi seminarista ou membro do clero da igreja em nenhum dos 3 graus da ordem, quer no Brasil ou em outro país. Então, isso aqui é um pouco
da trajetória assim, né, de Padre Kelmon. Vamos ver se ele também usou essa eleição para dar uma projetada em si mesmo e na outra tenta aí disputar uma vaga de vereador em alguma cidade ou vem para deputado estadual ou federal nas eleições de 2026. Então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se gostou, bora compartilhar e trazer mais pessoas para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.